Graça e paz, homens edificados. Irmãos, essa semana nós estamos estudando a obediência de Jesus ao Pai. Eu queria só enfatizar isso, porque na verdade os temas que eu separei essa semana, a maioria deles, eles vêm falando sobre obediência à palavra. Mas então, Leandro, você está falando algo que, não, eu estou realmente deixando bem claro que nós obedecermos a Deus implica distintamente nós obedecermos a palavra, obedecermos que Deus e a palavra são uma pessoa só, não existe uma distinção entre Deus e a palavra. A palavra de Deus é Deus agindo nas nossas vidas. Então isso é uma coisa que nós precisamos encarar de uma forma um pouquinho diferente do que nos é mostrada, nos é ensinado, porque muitas pessoas, às vezes, lógico, tem pessoas que têm uma devoção tão grande pela palavra, mas que muitas vezes elas têm a devoção de você não poder tocar de qualquer forma na Bíblia, de você não poder, que eu falo às vezes até, como que eu vou explicar até melhor, de você ter um respeito tão grande pelo livro Bíblia, pela palavra, mas você não colocar em prática aquilo que está escrito na Bíblia. E esse é, na verdade, o grande, que eu falo que se você conseguir entender isso, primeiro, que Deus e a palavra são um só, não existe uma distinção. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está meditando na palavra de Deus, você está meditando em Deus. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender e de uma forma definitiva nas nossas vidas. E segundo é o quê? Que se nós não colocarmos a palavra em prática nas nossas vidas, nós não colocarmos Deus em prática nas nossas vidas, a nossa vida não vai mudar, não vai ter diferença. Nós vamos sempre andar da mesma forma. Então, nós precisamos realmente pegar a palavra de Deus, lê-la, ouvi-la, mas acima de tudo, nós precisamos começar a praticar a palavra. Eu quero pegar, então o tema do nosso devocional de hoje é praticar a palavra. Daí lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Mas vai ter muita gente que vai falar assim: então esse versículo não está dizendo para mim, porque contraria aquele outro, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não. A fé realmente vem por ouvir. Você ouve a palavra e você começa a acreditar naquilo e você traz à existência coisas que não seriam possíveis se você não tivesse fé. Mas o que acontece que esse versículo está nos alertando, a nós colocarmos tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra em prática. E eu quero colocar de um ponto bem simples para a gente entender, porque na semana passada nós falamos muito sobre o perdão. Irmãos, a palavra de Deus não nos dá uma brecha, ela não nos dá uma opção, ela nos dá um dever, uma obrigação de perdoarmos. Ou seja, não tem um meio termo. Ou você perdoa e é perdoado, ou você não perdoa e não é perdoado. Então nós precisamos entender isso de uma vez e fazer o quê? Não, Leandro, mas eu tenho aquele ressentimento com aquele irmão, aquela rusga, aquela coisa. Você quer viver bem? Quer estar em paz com Deus? Perdoe. Não tem meio termo. Não existe uma negociação. Mas esse... Não existe. Então a gente tem que parar, irmãos, de pegar e ficar tentando achar pretextos para não fazer o que está na palavra de Deus. Esses dias eu tive uma experiência e realmente assim, irmãos, Deus tem começado a colocar uma mensagem no meu coração. Não sei se é para mim compartilhar, eu estou que nem diz um pastor aí, vocês vão gostar da brincadeirinha, mas estou naquele tipo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E, mas Deus começou a colocar uma mensagem no meu coração que realmente assim, nós precisamos entender que a palavra do Senhor é uma semente, e uma semente poderosa. Mas
sempre, por que ela não germina? Né? Tem tanta gente vendo, né, nas igrejas hoje, ouvindo a mesma mensagem, a mesma palavra, né, e não está recebendo nada, não está acontecendo nada na vida delas. É problema da palavra? Não. Problema do solo, problema da terra. Então nós precisamos realmente, porque eu tive uma experiência agora esses dias, junto com a minha esposa, que nós começamos a ler um livro, e esse livro era um livro sobre educação de filhos, né? E nós, graças a Deus, quando a gente pegou e começou a ler, porque o nosso filho já está, né, criado, né, está com 21 anos, nosso filho, e a nossa grata satisfação foi ver o quê? Lógico, tivemos falhas, tivemos erros no percurso da educação do nosso filho, tivemos, mas realmente a gente colocando numa balança, a gente teve muito mais acertos do que erros. Isso eu falo por quê? Nítido, porque a gente pegou realmente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente se converteu muito cedo, né? E nós começamos a aprender os princípios da palavra de Deus e criamos o nosso filho segundo os princípios da palavra de Deus. Mas só que assim, você quer ver uma coisa que eu vou falar aqui agora, né? E infelizmente eu vou chocar muitos irmãos, vou, né, deixar muitos agora até bravo comigo. É porque uma das orientações que tinha nesse livro, né, que tinha uma instrução lá mostrando assim uma seguinte situação, mostrando um exemplo que Paulo colocou para nós, né? Depois eu vou deixar nos comentários aqui esse texto para vocês, tá? Porque eu não separei ele aqui para nós comentarmos no nosso devocional, mas eu vou colocar no comentário para vocês lerem esse texto, que é um exemplo de como a gente deveria ser, né, os pais e os filhos dentro da igreja, tá? E essa passagem mostra, né, alguns líderes da igreja que foram orar por Paulo, que ele estava se despedindo dessa igreja. E aconteceu o quê? Que ele pegou, né, todos eles, e o texto relata bem que estavam os líderes, suas esposas e seus filhos, todos orando, todos juntos. E isso é o exemplo que nós temos que ter, né, nas nossas famílias dentro da igreja. Não é o pai lá no altar, né, o filho com o celular lá no fundo da igreja, né, e a mãe, né, sentada conversando com as irmãs. Não é isso. Nós temos que ter a família dentro da igreja, a família reunida. Isso é um preceito bíblico. Só que agora vem aquela história. Aí, né, tem pessoas, né, que hoje, né, olham as promessas, as palavras, as mesmas coisas e não recebem. Por quê? Porque não praticam a palavra. Se começarem a pegar, não, então, opa, entendi isso ali, como que eu tenho que proceder? Então você é líder da tua casa, você é o obreiro valioso, então você vai fazer o quê? A partir de hoje, criança não leva celular para a igreja. Opa! Mas por quê? É sentar, durante o louvor você vai junto com os pais, né, ensinar eles a louvar, a adorar, né, as crianças. Chegou na hora da palavra, tem escolinha? Vai para a escolinha para aprender a palavra de uma forma mais didática, mais, né, voltada para a criança, mas não tem, sentadinho junto com o pai e com a mãe, ouvindo a palavra. Irmãos, eu falo para vocês que isso foi um exemplo que eu olhei assim e eu vi. Lógico, eu falo para vocês que eu não cobrava tanto o meu filho nisso, mas a minha esposa cobrava. Ela fazia questão que nós estivéssemos nós três sentados. Quando eu subia para tocar, para ministrar o louvor, ou subia para pregar, o que eu subia para fazer para o altar, né, ficavam os dois ali sentados. Não importou a idade, desde quando ele era bebê até ele se tornar hoje um adulto, que hoje, agora nós ficamos nós três, cada um num canto da igreja, mas cada um num canto da igreja trabalhando. Então nós precisamos realmente, irmãos, entender isso, né? E não só isso, se você pegar, tem vários princípios. Se eu fosse ficar falando para vocês hoje de todos os princípios que a palavra de Deus nos coloca, para nós começarmos a praticá-los e não somente, né, falar, pregar e ouvir,
mas começar a colocar em prática nas nossas vidas, eu demoraria aqui pelo menos umas 5 horas explicando para vocês todos os preceitos. Mas o importante, irmãos, é que nós precisamos entender que desde a época da lei, mas, Leandro, hoje nós vivemos na graça. Mas porque você vive na graça, você mata, você adultera, Não! Você não precisa, porque hoje o que acontece? Essa graça que emana de você faz com que você não precise matar, que você não queira adulterar. Tudo isso você já entende automático, por causa da graça de Cristo. Mas é aquela situação, a gente entende que a palavra do Senhor, Ele veio falando que não é para a gente fazer isso. E agora por causa que, não, mas porque eu vivo na graça eu não vou fazer. Não, nós precisamos entender, irmãos, realmente, que nós temos que praticar a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. E um detalhe que eu vou falar para vocês, que é realmente assim fundamental, porque quando a gente entende, o grande amor de Jesus por nós, esse jugo, o peso da lei, não se torna um peso, se torna uma satisfação, se torna uma alegria. Você cumpre não por mandamentos, mas porque você entende que aquilo é bom para você, que é bom para as pessoas que estão junto de você. Então você para realmente, de querer, achar desculpas para não cumprir. Você não vai mais achar desculpas para não perdoar, você não vai mais achar desculpas para deixar o pecado, você não vai mais achar desculpas. Realmente, se você começar a praticar a palavra, mas você precisa realmente, e aí agora vem a história que eu vou falar para você. Leandro, mas como fazer isso? Peça apoio ao Espírito Santo. Sempre que você pedir apoio ao Espírito Santo, Ele vai vir e vai te ajudar, vai te fortalecer. Tenho certeza disso. Que você tenha um dia mais que abençoado, em nome do Senhor Jesus.